Hebreus 10. Assim diz a Escritura: por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Volta lá. Vamos ler junto essa porção da Bíblia? Vamos lá? Porei as minhas leis no coração deles e as escrevereis na sua mente. Vamos ler de novo? Vamos lá? Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Continua. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Guarde bem essa frase. Nunca mais me lembrarei do que mesmo? E nem das suas iniquidades. É Deus quem está dizendo para nós hoje. Continua. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Você orou, pediu perdão por um pecado, não tem mais o que fazer. Não precisa ficar orando, aí de repente você está na sua casa, vem aquele sentimento assim. Você fala: meu Deus, aquele negócio que eu fiz a semana passada. Mas você já orou, já se arrependeu, não precisa fazer mais. Quando você faz de novo, pedindo perdão de novo, você está desacreditando você mesmo. Você não falou? Tá perdoado, acabou, zerou. Amém? Fala para essa pessoa do lado, está zerado. Pediu perdão, está zerado. Isso é fé. Zerou. Isso também serve para quem às vezes sofreu uma ofensa, ou um problema com alguém, viveu um problema com alguém, e fica cobrando, 10 anos cobrando a mesma coisa. Lembra daquele negócio? Você perdoou ou não perdoou? É meninice espiritual. E humana também, né? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora vem o que eu estava falando agora há pouco. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Lembra que o pastor Eliezer falou há pouco aqui? O dia está próximo. Olha só, quando a gente fala no poder do Evangelho, às vezes as pessoas pensam: eu preciso frequentar uma boa igreja, para mim poder educar minha família, educar meus filhos, ou, enfim, eu preciso de uma boa comunidade, boas amizades, amizades seguras, confiáveis, etc. Mas é muito mais do que isso uma igreja. Uma igreja é muito, muito, muito mais do que isso. Então esse texto maravilhoso de Hebreus, ele mostra que o que Cristo fez e quais são os efeitos na vida das pessoas que têm Jesus na sua vida. E eu quero falar hoje sobre os movimentos da redenção. Mas para falar sobre movimento de redenção, eu preciso ensinar para vocês o que é redenção. O que é redenção? Quem já viu aquela foto, aliás, viu foto, ou pelo menos já foi lá no Rio de Janeiro, visitar o Cristo Redentor? Quem já foi ou quem já viu pelo menos? Já viu a foto? O que é Cristo Redentor? O que é redentor? O que significa a palavra redenção na Bíblia? Redenção é o ato soberano de Deus, pelo qual Ele paga o preço para libertar o ser humano de toda a escravidão
e trazê-lo de volta para Deus. Resumidamente, redenção é Deus entrando no nosso cativeiro, nos libertando e trazendo de volta para Ele. Isso é redenção. Isso é Cristo Redentor. O Cristo Redentor veio ao mundo exatamente para redimir a humanidade e levar o ser humano de volta à comunhão com Deus, a comunhão que foi perdida no pecado. Isso é redenção. Então todo cristão é redimido pelo Senhor. Mas o problema da questão da redenção é que muitos cristãos não estão conscientes disso. Essa é a trava. As pessoas são redimidas, mas elas não têm consciência disso. E hoje eu vou falar com vocês, com base nesse texto, sobre os 5 movimentos da redenção que estão aqui. A redenção é um movimento de Deus, um mover de Deus. O mover de Deus é a redenção. Quando a gente fala de mover de avivamento, tudo a ver com redenção. Esse mover que está acontecendo aí, que Deus levantou o pastor Theo para fazer esse movimento. Unindo igrejas, cristãos de todas as partes, agências missionárias. Isso faz parte do movimento de redenção de Deus. Tinham pregadores do mundo inteiro, né, gente do mundo inteiro envolvido, orando nessa direção. Esse negócio começou lá atrás com o pastor Lou Engle, que é um intercessor extraordinário. Então, um movimento. Então fale comigo assim: Deus está se movendo agora. Eu sou parte desse movimento. Eu fui alvo desse mover de Deus. Agora eu preciso conhecer o que aconteceu comigo. Se eu sou cristão, o que significa isso para mim? A gente tem que estar sempre lembrando isso, e isso é muito importante. Eu vi que ontem estava presente nesse evento o pastor Rick Warren, que é aquele pastor que escreveu um dos livros mais lidos de todos os tempos, Uma Igreja com Propósitos. Ele é no Vale de Saddleback, lá na Califórnia, né? Ali nos arredores, nos arrabaldes da cidade de Los Angeles. E ele escreveu um livro maravilhoso, e uma das teses importantes do pastor Rick Warren, da Igreja com Propósitos, pastor Dodô, é que ele diz o seguinte: eu repito na minha igreja a essência da mensagem evangélica, a essência da mensagem cristã a cada 5 meses. Então ele criou, ele trabalhou a ideia teológica em 5 temas, 5 propósitos da existência da igreja, da existência do crente, e a cada 3 meses ele repete tudo, claro que com criatividade, com mensagens diferentes, mas ele consciente. Por quê? Porque o cristão precisa saber o que ele crê. Um dos livros mais interessantes que eu li, e mais importante, é o livro Saiba o que você crê. Porque o grande problema é a pessoa não saber o que ela crê, e ela é enredada por qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de visão, qualquer tipo de movimento, que nem sempre corresponde. E nós temos um outro problema muito sério, que nós temos muitas igrejas, e eu diria que mais de 90% delas são igrejas criadas com um coração motivado de verdade pelas coisas de Deus, mas se você pensar das igrejas históricas, até as igrejas mais jovens, os cristãos não estão sendo orientados quanto à sua fé, e eles não sabem defender a sua fé. Eu gosto de uma frase da Valnice Milhomes, que ela diz o seguinte, que o diabo não pode fazer nada contra você, enquanto ele não encontrar na sua vida uma base legal. Uma base legal. Então, o diabo ele trabalha até ele implantar em você uma base legal. Ele tem que ter legalidade para ele fazer o trabalho dele, para te tirar de Deus, para te tirar das coisas de Deus e te afastar da presença de Deus. Mas muitas pessoas, como não sabem o que é base legal, não sabem o que ele tem, quem ele é, então ele facilmente pratica coisas e acaba entregando o terreno, e o inimigo está trabalhando, está atacando, está machucando, está destruindo, e ele está ali, ai Deus, e agora o que eu faço? Mas ele abriu base legal, ele deixou a porta aberta, deixou a janela aberta, não é? E isso é muito sério. Ninguém viaja de avião com a porta aberta, nem com ônibus. As portas precisam ser fechadas. Mas vamos lá, então, eu quero falar com você sobre essa questão da redenção, porque redenção não é apenas perdão. Redenção também não é só limpeza da minha ficha espiritual. A minha ficha está limpa espiritualmente. E redenção também, na verdade, é mudança de senhorio. Eu passo a ser
agora governado por um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Então fala assim: Cristo é o meu Senhor. Mais uma vez, Jesus Cristo é o meu Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos aprender algumas coisas importantes aqui, vamos para o primeiro movimento da redenção. O primeiro movimento da redenção, qual é? Apresente aí para nós. Vamos lá. Uma nova identidade. Esse é o primeiro movimento que a redenção causa na vida de uma pessoa que se converte a Jesus, ou que é alcançada por Jesus. Uma nova identidade. Nós passamos a ser perfeitos em Cristo. Isso é algo poderosíssimo, e em processo, vamos para o versículo 14, coloca numa outra versão aí, por favor, Marcos, vamos para a NVT, para ficar mais fácil para entender. Nós estamos lendo a NVI, nova versão internacional, vamos ver essa nova versão da Bíblia aí, graças a Deus. Porque por meio de um único sacrifício, NVT, por favor, Marcos, se você conseguir. Como hoje é um dia de ensino pastoral, quero falar algumas coisas importantes para vocês sobre essa questão que vai te ajudar demais a conta. NVT. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então, Deus fez uma única oferta para redimir a humanidade. Deus ofertou seu Filho. E Ele veio e comprou novamente o homem. Lembra que eu falei de base legal? Do argumento da pastora Valnice Milhomes? Então, o diabo tem direito legal na vida de uma pessoa quando? Quando a pessoa está em pecado. Quando a pessoa não confessou seus pecados. Então, ele tem direito legal sobre aquela vida. A pessoa pode ser boazinha, pode ser bem intencionada, pode ser tudo. Não resolve nada, tá? É domínio, é dominado, é propriedade do inimigo. Mas quando ela passa pelo processo da redenção, o que é? Jesus então veio ao mundo, Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. E o que Ele fez a partir disso? Ele nos deu uma nova filiação, uma nova identidade. Por uma oferta só, isto é, só Jesus, não precisa mais de sacrifício. Ontem eu preguei isso aqui no culto dos jovens, não é? E ao final um dos nossos irmãos aqui da igreja falou: pastor, esse negócio da redenção é uma ofensa, né? É uma ofensa para nós, e quando a gente não entende, é uma ofensa para Deus. Por quê? É uma ofensa para mim e para você, religioso, achar que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Não é ofensa? Mas como assim? Mas é verdade. Quem é que pagou, quem é que deu a única oferta necessária? Quem foi? Jesus. Mediante essa única oferta, quando Deus deu essa oferta, que é Jesus, foi a oferta de Deus para salvar a humanidade, foi uma única oferta. Vocês concordam que foi uma única oferta, não? Ou tem mais de um que morreu por nós? Uma única oferta. Ele tornou, olha, lê comigo, Ele tornou, lê bem forte, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Quem são esses perfeitos que Deus fala aí? Fala, eu. Põe a mão assim, ó, eu. Eu sou essa pessoa. Pela oferta que Deus deu. Que oferta Deus deu? Uma baita de uma oferta. A maior das ofertas. Ele deu o seu Filho e Ele nos tornou perfeitos. Agora, como é que isso pode ser prático, se tornar prático na minha vida? Pela fé. O contrário disso é religiosidade. A igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica no mundo, as igrejas cristãs do mundo, estão cheias de gente religiosa que não conhece e não compreende o Evangelho. Não compreende a sua nova identidade. E por não compreenderem, sofrem na mão do diabo, sofrem na mão das pessoas, sofrem na mão das igrejas, sofrem na mão de tantas situações que são terríveis. Então fale comigo assim: eu não luto para ser aceito por Deus. Eu luto para crer que eu fui aceito. Vou repetir. Eu não ando lutando para ser aceito. Eu luto para acreditar que eu já fui aceito. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus.
Então você tem que entrar aqui na casa de Deus, ou entrar no seu momento de oração, e dizer, não, esse negócio de que Deus vai me aceitar, sabe essa coisa de patinho feio? Ah, eu sou patinho feio, Deus não olha para mim, olha irmão, entrou ontem na igreja, está prosperando, eu estou aqui, velho, desgraçado, todo macambuzo. Não, irmão, para com essa bobagem. Você já foi, Deus te aceitou no dia que Jesus morreu na cruz, Ele disse, está feito, tetelestai no grego, está consumado. Então já fui aceito. Agora, qual é a minha luta a partir de então? A minha luta agora é acreditar nisso. A sua luta é essa. Por quê? Nós vivemos entre dois extremos. Quais são os extremos, pastor? Então, o primeiro extremo é o do orgulho espiritual. Já cheguei. Então aí nós temos o pessoal do neocalvinismo. Não precisa fazer mais nada, já cheguei, já sou, etc. Está tudo beleza? Você já chegou, Deus já te aceitou realmente. Mas você precisa tomar cuidado com esse orgulho espiritual. Um extremo, né? Você já foi aceito, mas agora a sua luta é para acreditar nisso e viver de fato isso. Um segundo extremo que nós vivemos, por não conhecermos a nossa identidade, é essa culpa paralisante, achar que nunca vai chegar. Ah, eu acho que igreja não é para mim não, o negócio de Deus, de Jesus, não é para mim não. Ah, acho que Bíblia, nossa, é tão complexa, tem tanta coisa que eu não consigo. E você fica nessa culpa paralisante. Isso é brecha para o inimigo. E você precisa crer que você já foi aceito. E agora, qual é o seu trabalho? Tem uma frase que eu gosto muito, que é cosmovisão do reino. Cosmovisão bíblica. O que esse pessoal está fazendo, por exemplo, no que o Theo está fazendo, o pastor Theo Hayashi, no Descend, é trabalhar isso na cabeça dos jovens. É a questão de cosmovisão. Qual é a visão que eu tenho da vida? Que visão o cristão deve ter da vida? Tem que ser a visão do reino. E a visão do reino de Deus começa com nova identidade. Então fale comigo assim, identidade vem antes de desempenho. A minha identidade, então eu já fui aceito, eu já sou filho, você já é filha de Deus. O problema agora é com desempenho. Tem gente que recebe Jesus na vida e a semana que vem, meu irmão, o sujeito já está santo, ele já queimou tudo que tinha lá em casa, queimou até o colchão e tal. Sabe aquele pessoal que entra assim na fé cristã radical, aleluia, e ele vai passando por cima de tudo, ele renuncia. Se precisar, irmão, andar de joelho uma semana ele anda, se precisar, ele pegou firme, ele já começa no desempenho. Não é assim? Agora tem gente que se converte e demora, é um processo. Ele anda 10 passos para frente, 12 para trás. Aí o Espírito Santo lembra, oh meu filho, você já é salvo, Deus já te aceitou, você precisa mudar de vida. Você não lembra que Jesus entrou na sua vida, mas ainda o comportamento, o desempenho está fraquinho, sabe? E ele anda, e aí esse novo crente que entrou, e ele entrou rasgando, ele entrou assim que, ele entrou com força, ele olha e fala, esse sujeito não se converteu não. Quem disse para você que não se converteu? Quem te falou isso? Quem é você para julgar o outro? A consciência do outro? Amém? Pense comigo mais uma vez. Identidade vem antes de desempenho. Eu já tenho identidade. Então, com fé, eu creio que você já entendeu. Levante a sua mão e fala assim, eu já sou filho de Deus. O que está me faltando ainda é desempenho. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Eu já sou filho de Deus, o que me falta ainda é desempenho. Estou usando uma palavra, né, para você entender. Desempenho é uma palavra fácil de entender, né? Então, o que é isso? Pertencimento vem antes de comportamento. Está entendendo? Eu já pertenço a Deus, mas meu comportamento ainda está patinando, porque eu estou aprendendo, o Espírito Santo está trabalhando, e eu vou dando lugar ao Espírito Santo, e Deus vai usando as circunstâncias. Às vezes o sujeito se converte, irmão, ele vem na igreja, aceita Jesus e é salvo. Mas daqui a pouco ele é enredado por alguma coisa, ele vai, volta lá para o mundo de novo, vai comer a lavagem dos porcos, não é? É como o cão, que ele vomita, depois vai lá e come o vômito. Mas o problema é que ele é salvo, né? E aí o que acontece com ele? Daqui a pouco ele vai e volta, mas chega um momento
Deus permite situações na vida dele e ele vem para valer. Aleluia. Por quê? Pertencimento vem antes de comportamento. Falar uma palavra aqui para os pastores e obreiros desta casa. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender. Quem salva é Jesus. Ninguém dá glória a Deus a não ser pelo Espírito Santo, afirmou o apóstolo Paulo. E nisso eu sou muito presbiteriano, muito calvinista. Então, é preciso que a gente entenda isso. E o Espírito Santo vai trabalhar. Qual que é o nosso trabalho? Oração. Se você tem uma pessoa assim na sua família, que ainda não está nesse desempenho todo, ore por ele. Caminhe com ele. Ajude ele, põe ele no ambiente. Lembra do rei Saul? Que no meio dos profetas ele profetizava? Tem gente, irmão, que a gente tem que ficar empurrando ele. Põe ele no meio dos profetas. Joga ele lá, porque ele vai, lá no meio do profeta ele vai profetizar. Põe ele, irmão, tem gente que a gente tem que, o reino de Deus às vezes com Jesus, às vezes tem que ser conquistado à força. Nós temos que ser inteligentes. Seus filhos, por exemplo, o que você vai fazer com seus filhos? Meu filho não quer vir na igreja mais, pastor. Irmão, dá um jeito de trazer esse menino para a escola bíblica. Dá um jeito de trazer, colocar no livro. Ontem eu vi uma mãe aqui no culto de jovens, ela ficou ali, do lado de fora da igreja, podia ter ficado aqui dentro. Mas ela quis ficar lá fora, amém, não tem problema não. Mas a menina adolescente dela estava aqui no culto. Enquanto eu pregava, ela assistiu a pregação lá do lado de fora. Eu também não sei porquê, mas ela assistiu lá do lado de fora. Glória a Deus. No final veio falar comigo. Mas é interessante isso. E o que você vai fazer? É isso, porque identidade vem antes de desempenho. Pertencimento vem antes de comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse é o primeiro movimento da redenção. Quando alguém é redimido, ele se torna uma nova pessoa no mundo espiritual. E para Deus, irmãos, vamos voltar no verso 10, no capítulo 10, no versículo 14. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Anote isso, depois reveja o vídeo. Você que está vendo em casa a mesma coisa, olha, pois a vontade de Deus era que, verso 14, por favor. Hebreus 10, 14, porque mediante essa única oferta, ele tornou, fale comigo assim, Deus me tornou perfeito. Irmão, a obra de Jesus é perfeita. Paulo diz aos Filipenses, aquele que começou a boa obra, completará no final. Uau! Ele começou uma boa obra em mim. Ele vai completar essa obra. Glória a Jesus, aleluia. A igreja é a comunidade dos pecadores que foram salvos. Aqui nós estamos lutando para ser melhor. Glória a Jesus. Não tem esse sonho de igreja perfeita, porque isso não existe em lugar nenhum, a não ser quando ela for arrebatada por Jesus. Graças a Deus. Então, eu e vocês não somos um talvez. Nós não somos um talvez, somos de Deus ou não. Na verdade, nós somos um projeto em andamento com destino garantido. Você é um projeto de Deus em andamento com destino garantido. Que legal, não? Fica tranquilo. Quem foi salvo, está salvo. E vai caminhar. Glória a Deus, você vai entender mais coisas. Segunda coisa que eu quero falar com você, o segundo movimento da redenção. Pense nisso, a redenção é um movimento global, e ele é global no sentido de estar acontecendo agora em todas as partes do mundo, é no sentido global também, no sentido desde que começou lá no Éden, não é? É Deus que trabalha isso, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus prometeu destruir a serpente. Então, nós precisamos entender. Segunda coisa que a gente tem que entender sobre isso, uma nova coragem, acesso direto, gera vida ousada. Fale comigo, acesso. Aqui o mais importante é você entender a palavra acesso. Para isso, vamos para um texto da Bíblia Sagrada aqui, no texto que a gente leu, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19, vejamos. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, não é por causa do seu desempenho, do seu comportamento, mas por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Pelo fato de eu agora ser uma nova pessoa,
ter uma nova filiação, ter uma nova identidade por meio de Jesus Cristo, eu agora tenho um direito. Qual é o direito que eu tenho? Qual é o próximo movimento? Que movimento é esse que eu estou falando? É o movimento do acesso ousado. É um dos movimentos da redenção. Porque eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e agora eu tenho acesso. Fale comigo, eu tenho acesso. Irmão, acesso direto a Deus. É o que ele está dizendo. Irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O que era restrito, agora está aberto. O que era proibido para mim, agora está aberto. À medida que eu tenho Jesus na minha vida, que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu me converto, o que acontece? Eu agora preciso ter plena confiança de entrar na presença de Deus. O irmão Romero veio orar aqui. O que ele fez? Ele entrou pleno, ousadamente diante de Deus e disse: Deus, eu quero que o Senhor abençoe essas pessoas. Quando você tem uma nova identidade, você tem acesso ao lugar santíssimo, à presença real de Deus. Você pode chegar na presença de Deus, você está na presença de Deus, e você pode orar ao Senhor, você pode falar com o Senhor. Então isso é algo poderoso. Antigamente poucos entravam, era só o sumo sacerdote. Olha, só o sumo sacerdote entrava com confiança no lugar santíssimo. Tinha um lugar, tinha o pátio, né, do templo ou do tabernáculo, tinha um lugar santo, onde entravam ali sacerdotes, levitas para servir, oferecer sacrifício, mas só o sumo sacerdote entrava com sangue lá no lugar santíssimo, uma vez por ano, e ele, só ele, orava e oferecia a Deus sacrifício por toda uma nação, a nação do povo de Deus. Por meio de Jesus, Jesus agora é o próprio cordeiro que era levado pelo sumo sacerdote. Ele é o próprio sacrifício, ele é um único sacrifício. Então, Jesus abriu o acesso. Então, vamos parar de religiosidade. Você tem acesso direto ao Senhor. Sabe qual é a única coisa que impede você de entrar na presença de Deus? Seus pecados. E o que você tem que fazer com eles? Se arrepender deles e pedir perdão. Você orou, pediu perdão, você tem acesso ao trono de Deus. Acabou. Não lemos agora há pouco que os pecados que foram perdoados não existem mais? Deus nem lembra mais. Nem lembra no sentido de que Ele está dizendo, não leva em consideração. Então é importante que eu e você entendamos isso. Fale comigo assim, acesso ousado. Irmãos, isso é intimidade constante. Isso não é uma visita ocasional. Eu de vez em quando eu jejuo a semana inteira. Tem gente, eu vou jejuar essa semana porque eu quero fazer uma oração poderosa. Não tem, venha cá, porque nós vamos fazer uma campanha e vamos fazer uma oração poderosa. Nós podemos fazer oração poderosa toda hora. Pode fazer campanha, pode jejuar, sem problema. Mas você não precisa mais disso. O que você precisa agora é ter coragem de crer que você é um filho, uma filha de Deus. Amém ou não? E você pode entrar, usar. Qual é a diferença de muitos cristãos para muitos cristãos que estão sendo muito abençoados, estão tendo muita coisa da parte de Deus, estão tomando posse de muitas promessas de Deus e para os que não? Sabe qual é? Essa questão do acesso. As pessoas não acreditam que elas têm acesso. Lembra que eu falei do irmão que a gente conversou ontem à noite aqui no culto dos jovens? Falou, pastor, esse negócio é uma ofensa para mim. Porque é muito difícil acreditar que eu não preciso fazer nada, só preciso crer. Por outro lado, é uma ofensa para Deus. Deus disse, eu já fiz, vocês estão fazendo de novo? Tem gente que acha que a oração vai ser abençoada quando ele dobrar o joelho e bater a cabeça no chão assim. Porque se não tiver dor, a pessoa acha que não vai ser ouvida. Irmão, pelo amor de Deus. Isso é religiosidade vazia. Você não precisa pegar uma cruz enorme, um madeiro pesado e levar. Jesus já levou. Você precisa ter fé e acreditar. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, é por causa do sangue de Jesus. Nós podemos entrar com alguma confiança ou com toda a confiança, está escrito? Toda a confiança. Então, você vai orar por um filho que está doente lá na sua casa? Você fala, meu Deus do céu, meu filho está doente agora, o pastor não está por perto, a irmã que ora por mim, o irmão, a avó que ora por mim não está por perto, o que eu faço agora? Ai meu Deus, que dependência. Sabe o que você faz? Você tem que acreditar que você pode entrar na presença de Deus e orar ao Senhor.
Lembra do profeta Jonas? Qual foi a oração mais poderosa da vida dele? Onde é que ele estava? No ventre de um grande peixe. Que coisa maravilhosa. Nós podemos ver isso e precisamos viver isso. Glória a Deus. Então você não precisa viver de migalhas espirituais. Você pode viver de coisas maravilhosas. E a diferença é que tem gente que acredita mesmo e ora e vai, dirige orando, trabalha orando, busca a presença de Deus, faz tudo em nome de Jesus, crendo que a pessoa está, que você não precisa mais agora vestir uma indumentária especial, como a do sumo sacerdote, toda, ele não podia vestir de outra maneira, tem que estar tudo bem paramentado, conforme descreveu a lei do Senhor, conforme Deus falou com Moisés. Não, agora ele precisa simplesmente acreditar. Você e eu precisamos acreditar. Amém? Irmãos, isso aqui não é uma pregação comum. Você precisa levar isso a sério. O culto precisa parar de ser para você uma reunião. Você precisa entender que aqui nós viemos para nos abastecer de Deus. E você precisa ter coragem para crer no que a Bíblia está dizendo para você nessa manhã. Tem pressão. Você está diante do altar do Todo-Poderoso. Essa é a cosmovisão prática, não é? Glória a Deus. Todo filho pode se aproximar do Pai. Porque Jesus já pagou, o sangue de Jesus pagou. Agora, por isso eu vou viver libertinamente? Não, lógico que não. Mas eu não posso viver, irmãos, sob a pressão do diabo, sob a pressão da religião. E as pessoas ficam com esse negócio de pressão da religião. E nós não podemos viver, nós precisamos viver livres, libertos. Cristo nos libertou. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é o Cristo Redentor. Não tem outra verdade. É o Cristo Redentor. O Cristo que pagou o preço. Meu e seu. E me deu acesso livre. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você vai expulsar demônio como nunca. O diabo não tem mais nada. Não tem jeito. Você vai dizer, o sangue de Jesus tem poder. Cai aí. Para, demônio. Está amarrado. Em nome de Jesus. Primeira vez que eu expulsei demônio, as primeiras vezes, era uma luta. Porque eu não acreditava. Eu falava, mas não acreditava. Está amarrado. Será que está mesmo ou não está? E se não tiver, hein? O diabo me odeia, ele é violento, ele tem poder. Não, está amarrado em nome de Jesus. Então eu já expulsei demônio na cela de cadeia, em todo lugar. Está amarrado em nome de Jesus. Eu lembro que eu expulsava demônio com o meu tio, que é meu pastor, que me batizou. Irmão, ele era libertador, meu pastor era libertador, tremendo. Situações assim de chegar em casa, a pessoa endemoniada com facão, jogar facão para lá e para cá. Ele chegava de peito aberto e entrava, está amarrado em nome de Jesus. O diabo está amarrado, está amarrado, está amarrado. Acabou a força, acabou a violência. Pula para cima, pula para dentro, irmão. Você tem acesso livre, aleluia, amém ou não? Você tem acesso às promessas de Deus. Não é uma coisa, mas será eu? Mas eu, filho da dona Teresa, do seu Antônio? É exatamente isso, você. Glória a Jesus, esse é o segundo movimento, né? Aleluia. Terceiro movimento da redenção, que você precisa aprender e saber, vamos lá? Fale comigo, esperança. Uma nova esperança. Irmãos, isso abre caminho para tanta coisa boa, né? Uma nova esperança, fé que segura o futuro, fé que garante o futuro. Versículo 23, vamos ver o que diz Hebreus 10, 23. Vejamos. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos, olha só, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Esperança o que mesmo? Que professamos. A esperança que eu creio, que é essas duas coisas que eu acabei de falar. Nova identidade e acesso liberado diante de Deus. Acesso liberado. Eu não preciso de intermediário, não preciso de Maria para chegar até Jesus. Eu não preciso de São Pedro, São Tadeu, São Tiago. Não preciso nada disso. Eu tenho acesso em Jesus. Essas pessoas foram homens de Deus que viveram lá atrás, amém? Cumpriram o seu papel, mas agora eu posso entrar na presença de Deus. Você pensa, fulano, eu vou... Às vezes a gente não crê mais nos santos, como a Igreja Católica Apostólica Romana.
Mas a gente crê nos santos de hoje em dia. Eu preciso do meu pastor para entrar na presença de Deus. Bobagem. Eu preciso do santo profeta que ora comigo para entrar. Não. Você pode precisar de uma palavra profética. Amém, sem problema. De uma palavra de conselho, de uma palavra de orientação, de uma oração. Mas você não precisa de outra coisa, a não ser do que, pastor? Eu preciso me apegar firmemente à esperança, sem vacilar. Que esperança? A esperança que eu professo. As promessas que Deus já fez. Olha, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir. Fala comigo, você crê que Deus é fiel ou não? Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Por isso que eu devo ter uma esperança firme. Então, eu quero que você diga comigo com muita clareza, nessa manhã, fale comigo assim, o meu futuro está garantido. O mundo aí está ensinando para nós, que a gente precisa ver para a gente poder crer. No verdadeiro cristianismo, eu creio para depois ver. Você vai ver gente que não tem a fé que eu tenho, não tem a fé que você tem, não tem a mesma convicção cristã que nós temos, eles vão, não, eu preciso ver para crer. Aquela igreja tem gente sendo abençoada? Você foi abençoado? Você se tornou cristão e você está sendo abençoado? Eu preciso ver para crer. Isso aí é gente que não tem fé bíblica. Isso aí não é ver para crer. Eu creio para depois ver. Amém? Você crê que vai ter uma semana abençoada? Eu creio. Você vai crer que vai ter um mês de fevereiro maravilhoso? Eu creio, aleluia. Já profetizei, vai ser uma benção. Independente de mim. A despeito de mim, a despeito de você, a despeito das suas falhas, das suas coisas que você não sabe ainda, né? E etc, do seu passado. Esse negócio aí não tem nada a ver, irmão. Você precisa acreditar, você precisa ter esperança naquilo que você crê. Aleluia. Pode parecer que está tudo instável, mas você está seguro na esperança. Sabe aqueles dias que a gente está instável, a gente amanhece, porque tem dia, irmão, que a gente amanhece assim, tudo azul, uma maravilha. Uma maravilha, a gente acredita em tudo. Se uma borboleta preta estiver lá no quarto, você fala, é de Deus esse negócio. Mas se você amanheceu meio para baixo, apareceu uma borboleta preta no quarto, você fala, é o demônio. É o demônio. E os irmãos que sonham com cobra? Vamos problemeira. Toda hora tem gente ligando, pastor, sonhei com a cobra. E o que é, será, hein? Eu não sei. Eu não sei. Pode ser um problema. Pode ser uma cobra que você viu lá em 1900, quando você tinha 10 anos de idade, e aí você sabe, como diz o fundador da psicologia, nossas memórias são guardadas, né? Nós somos a soma das memórias. Então a memória vem, você sabe que tem memória no seu subconsciente, está lá atrás, né? A gente não é só aquilo que a gente tem consciência agora, a gente é muita coisa que a gente viveu. Mas pode ser que você sonhou com a cobra e seja realmente uma visão de Deus. Mas Deus vai te confirmar, não é todo sonho que eu tenho que... quantas vezes você já sonhou que a sua mãe tinha morrido? Não é assim? Irmão, a gente precisa ter juízo. Deus fala com a gente, eu estou pregando sobre aprender a ouvir a voz de Deus, mas lembra que eu falei na semana passada? Deus, Ele confirma. Ele confirma o que Ele fala. Não saia por aí seguindo o que você sonhou, o que você ouviu de qualquer jeito. Deus fala de verdade, mas você precisa confirmar isso diante do Senhor. Então, nós temos uma esperança. Então, às vezes nós amanhecemos num dia instável, mas nós estaremos firmes na esperança, porque Deus é fiel. O que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Outra coisa importante, às vezes muda a cultura, às vezes você muda de ambiente, muda de lugar, não é? Mas você precisa permanecer firme na esperança. Outra coisa interessante, o medo às vezes vem e grita na nossa alma, grita no nosso espírito, grita no nosso ouvido. O que você faz quando o medo aparecer? Confesse a sua fé, confesse a sua esperança. Está com medo? Confesse a esperança. Aleluia. Sabe aquelas promessas que você ouviu, que você leu da Bíblia, que você tomou posse, irmão, o medo chegou, a única coisa que você tem que fazer é confessar, porque Deus é fiel para cumprir, aleluia. O Abraão andou com Deus muitos anos, para depois Deus cumprir a promessa. Muitas vezes ele titubeou, ele falou, acho que não vai dar. Deus sempre estava renovando a fé. Então renove a sua esperança,
Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então não deixe que as circunstâncias vá editando a sua identidade. Porque tem gente que a identidade dele é editável. Sabe o texto que você edita? Tem gente que tem uma versão a cada mês. Tem mês que a versão dele é aquela versão alegre, pentecostal. Mas tem vez que ele se tornou aquele religioso frio. Fala, não, a vida é assim mesmo. Não é. Você precisa viver a fé sua baseada na esperança que Deus te deu. Quem está feliz com isso, diga comigo amém. Quarto lugar, vamos lá. Quarto movimento da redenção. Depois da identidade, do acesso, da esperança, vem o que mesmo? Comunidade. Vejamos agora, olha lá que interessante. Uma nova comunidade. Ninguém corre nessa jornada sozinho. Que coisa linda o movimento da redenção. Você viu esse movimento maravilhoso aí? Você imagina só a afirmação no coração de um jovem, que é membro de uma igreja pequena. Um lugar, às vezes está lá num lugar sofrido, né? De repente ele chega lá, tem aquela multidão de gente que pensa como ele pensa, que crê no que ele crê. Aquelas coisas maravilhosas sendo contadas, é um negócio maravilhoso. Eu ouvi um testemunho ontem de um missionário da Jocum, que o papel, a missão dele é só ir na frente lá, dar uma sapateada lá no lugar e voltar e levar gente para a obra missionária. É incrível isso, o cara só abre portas para os missionários. E a gente precisa dessa afirmação, precisa ou não precisa? Fala a verdade, você precisa de gente perto de você? Ou você se basta? Eu me basto, pastor. Eu me basto. Eu não. Eu gosto de gente. Quem gosta de gente aí, levanta a mão. Olha para a pessoa e fala assim, eu gosto de gente e preciso de gente. Eu gosto de gente, por isso que eu gosto de igreja. É muito esquisito ser um cristão que não gosta de gente. Você precisa, então, você precisa entender melhor a sua fé. Sabe por quê? É muito interessante isso, é muito interessante isso. Versículo 24, Hebreus 10, 24, vamos ver se isso é verdade mesmo. Lembra que agora o escritor de Hebreus, ele falou essas doutrinas básicas do cristianismo, esses movimentos poderosos da redenção, e agora ele vai falar um outro movimento que tem que ter e que acontece, que Deus preparou para nós. Deus preparou o ambiente. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Então agora eu sou cristão, eu creio nessas coisas que eu acabei de falar, e agora qual que é o meu papel? O meu papel agora é viver em comunidade. Então Deus nos deu uma igreja. A igreja é uma comunidade. Olha lá o versículo, pensamos como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, verso 25, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O que o Senhor está falando para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte, que nós ganhamos uma nova família. Nós ganhamos uma nova identidade e ganhamos uma nova família. Quem é a nossa nova família? É a igreja. Isto é, os irmãos e as irmãs convertidas em Jesus. Então você não está sozinho mais. Então aqui nós praticamos a mesma confissão. Guardamos as mesmas convicções. Aqui nós vivemos juntos. Uma coisa linda, né? O avivamento pessoal é uma coisa poderosa. Quando alguém conta um testemunho lindo, Deus me visitou essa madrugada, mas o avivamento quando nós estamos juntos, é algo poderoso. Então, Deus nos deu esse privilégio. Então, fale comigo assim, eu não vivo só para mim. Minha fé afeta os outros. Minha presença importa. Fale aí, minha presença importa. Então, a fé cristã é para ser compartilhada. Porque eu vou ajudar os outros e os outros vão me ajudar. É isso, por isso nós estamos em igreja, por isso que a igreja é necessária. Por isso que o diabo levantou uma frente aí, sempre fez isso, de que não precisa de igreja, para ser cristão precisa de igreja. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Você precisa de igreja? Sim, senhor. Então, você precisa entender que você, mas eu vou lá na igreja, eu sou só plateia. Você não é plateia, você é corpo. Nós não somos plateias, nós somos corpo. Nós somos uma família, nós partilhamos da mesma bênção, do mesmo privilégio, da mesma filiação, da mesma unção, da mesma graça. Por isso a minha fé afeta os outros. A fé da mãe afeta os filhos, a fé do marido afeta a esposa. Lembra que a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. Tremendo isso, né? Isso é maravilhoso, isso é algo
poderosíssimo. A minha presença importa. Então fale comigo assim, com toda a fé, fale, minha presença importa. A sua presença é muito importante, porque foi Deus quem te chamou, e esse Deus que te chamou, Ele chamou para a comunidade. Sabe o que significa a palavra igreja? Eclesia. É a reunião, a assembleia dos santos. A igreja só é a igreja quando ela está junta. Não existe igreja separada, cada cabeça num lugar, cada pessoa num lugar. A igreja é uma só, é a Assembleia do Senhor, eclesia no grego. Então, nós somos a igreja do Senhor. Então, nós não somos plateia, nós somos corpo. Outra coisa interessante, nós não somos consumidores, nós juntos somos cooperadores uns dos outros. Coisa poderosa. E aí, nós não somos só espectadores, nós somos construtores, ou estamos construindo um reino. Vale a pena fazer parte da igreja de Jesus. Então, o estilo de vida cristão qual é? Caminhar junto, jornada compartilhada. Em tudo nós devemos compartilhar. Quando eu aprendo isso, veja que coisa maravilhosa vai acontecer. Eu estou aprendendo sobre a dimensão coletiva do chamado. O chamado tem uma dimensão individual, Deus me chama para um propósito específico, mas tem a dimensão coletiva. Por exemplo, Deus te chamou para ser um grande empresário, um homem de negócios extraordinário. Você vai abençoar muitas pessoas, você vai criar muitos empregos, e você vai mudar a situação de muita gente. E você vai financiar o ministério, você vai financiar o reino de Deus, você vai produzir justiça social, porque você vai ser uma bênção. Mas, veja bem, esse seu chamado tem uma dimensão coletiva. Miserável é aquele homem ou aquela mulher que prospera e acha que a prosperidade é para ele, e que ele está vencendo por causa dele. Não é. Prosperidade é um chamado. Fale comigo assim, prosperidade, de verdade, é um chamado. Um chamado que tem dimensão coletiva. O ministério que Deus te dá é um ministério de dimensão coletiva. Deus me chama para curar pessoas, mas é para que isso? Para curar pessoas, para ajudar as pessoas. Deus te chamou para ser um pai de família abençoado, um exímio educador. Dimensão coletiva, você vai ensinar isso para os outros, ministério de família. Então nós temos, nossa vida, nosso chamado tem uma dimensão coletiva, dimensão de comunidade. Então, olha que coisa linda, então nós temos que chorar com os que choram, rir com os que riem, né? Celebrar com os que estão celebrando, isso é maravilhoso. Não é igual a torcida de time de futebol, que um time joga ou você torce contra o time. Mas na vida cristã a gente torce todos uns pelos outros, porque nós somos uma família para a glória e honra do Senhor. A quinta e última coisa, o quinto movimento da redenção. Lembre que redenção é o ato soberano de Deus de vir e comprar a humanidade de volta para Ele. Como é que Deus fez isso? Porque Deus é tão justo que Ele teve que enviar seu Filho para poder solucionar o pecado do homem que Ele criou, o primeiro Adão. Então Jesus é o segundo Adão. Qual é o quinto movimento? Vamos lá, uma nova missão. Fala comigo, missão. Todos foram salvos para terem uma missão. Nós temos uma missão da parte de Deus, isso é algo maravilhoso. Então, Hebreus termina esse texto falando sobre isso. Você vai ler o contexto do texto, ele vai falar sobre isso, desde Gênesis até Apocalipse, a história bíblica é uma só. Deus formando um povo para refletir a si próprio, para refletir a sua glória. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós temos uma missão, aleluia. É uma responsabilidade que repousa sobre o indivíduo e uma responsabilidade que repousa sobre a comunidade. Por isso que nós devemos pensar sempre que a igreja tem uma missão, que eu tenho uma missão. E será que eu estou cumprindo a minha missão ou eu estou vivendo só para mim? É um erro grave você viver só a sua profissão, só a sua família. Não pode, está errado. O Espírito Santo vai martelar na sua cabeça, está errado esse negócio aí, irmão. Você tem que ter, a sua vida tem um componente missional. Isso chama na teologia bíblica da missiologia de mandato cultural. Você tem uma missão, essa igreja tem uma missão. Nós somos obrigados a descobrir qual é a missão que Deus tem para essa igreja, quais são as obrigações dela, quais são as responsabilidades dela, sob pena dela deixar de existir. Tem gente que vai para o cemitério porque ele não entendeu que ele tem missão.
Sabia disso? Você não entendeu. Por que Deus vai manter você vivo? Amém. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Tempo de nascer, tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3. Você precisa compreender a sua missão. Ah, pastor, mas será que está tarde? Não está tarde. Abraão começou com 75 anos. Agora eu quero convidar você para ficar em pé. Em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Quem está feliz por conhecer os 5 movimentos da redenção? Que bênção, né, irmão? Aleluia. Vamos fazer um momento de oração. E esse momento é muito importante. Graças a Deus. Uma oração guiada aqui, juntos, responsiva, né? Se a gente não entender o que Deus quer para nós, é complicado, né? Você comprar um novo celular e não entender, não saber usar, também não vai adiantar nada. Pode ser o da melhor geração. Se você comprar um carro elétrico, está na última moda, igual aquele do Elon Musk. O sujeito entra, senta e tchau. Bora. Dá uma palavra de comando, vamos embora. A vida pode ser mais fácil do que você está vivendo, sabia? Desde que você entenda. Porque às vezes você está aí sofrendo, patinando, andando 10 passos para frente, 12 para trás, 10 para frente, 12 para trás. Quando você pensa, semana, você terminou a semana com 14 passos atrás. E andou, patinou. Por quê? Porque você não entendeu. E aí, fica sofrendo. Então, é bom que a gente se esmere em conhecer, examinar, expor as Escrituras, para cuidar, ter nela a vida eterna. Ter nela a vida eterna. O profeta Joel, Oséias afirmou o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecer e crer. Conhecer e crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então, nessa geração, nesse mês de fevereiro que está começando hoje, nesse ano de 2026, que ainda está no seu início, a gente pode ter muito mais do que nós tivemos durante toda a nossa vida. Abraão teve muito mais depois de 75 anos, que ele passou a conhecer a caminhada com Deus, do que ele teve durante seus 75 anos. Mas a gente tem que caminhar para frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, feche os seus olhos, onde você está, confie, vamos fazer uma oração, conforme aquilo que nós acabamos de ouvir. Preparei uma oração para você. Fale comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti. Obrigado pela Tua obra na cruz. Por ela, eu tenho acesso ousado ao Pai. Eu tenho perdão. Eu tenho nova identidade. Eu tenho futuro. Hoje eu entrego a minha mente a Ti. Cura os meus pensamentos. Quebra padrões que não vêm do céu. Planta em mim a mentalidade do reino. Eu entrego as minhas palavras. Que minha boca seja fonte de vida. Que minha linguagem seja cheia de fé. Que minhas declarações construam esperança. Eu entrego o meu estilo de vida. Me ensina a viver o Evangelho em casa, na escola, na internet, com os meus amigos. Espírito Santo, me ajuda a dizer não ao pecado e sim ao propósito. Eu renuncio toda distração, todo medo, toda mentira sobre quem eu sou. Hoje eu recebo um chamado. Olha que coisa linda. Para viver em santidade, andar em comunidade e cumprir a minha missão. Usa a minha vida, Senhor. Escreve a Tua história através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Você não sai daqui apenas tocado pela palavra. Você sai daqui enviado por Deus. Aí a frase descende, o envio. Nós fomos chamados para o envio. Fomos chamados para sermos enviados por Deus. Glória ao nome do Senhor. São exatamente 11 horas, o horário de terminar o culto. Eu quero orar por você e com você, e nós vamos para casa.
mas vamos conscientes desses movimentos. Ele se movimentou, e tudo que Deus quer que você conheça isso. Deus só quer, na verdade, Deus só quer que você entenda o que Ele preparou para você. Porque se você entender isso, está tudo tranquilo. Vai dar tudo certo. Vai ter luta, vai ter problema, mas o Senhor vai estar com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar lá com você. Vai passar pelo fogo, Jesus vai estar lá. E a glória de Deus vai se manifestar sobre nós todos. Faz assim. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe, vá em paz e dê seguimento à missão que Deus tem para você.